Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje nós vamos fazer uma videoaula sobre força de arrasto aplicado à hidroterapia. É muito comum um fisioterapeuta em uma sessão de hidroterapia utilizar diferentes equipamentos, utilizar diferentes recursos a fim de aumentar a quantidade de força muscular que está sendo feita pelo paciente. E onde entra a força de arrasto nessa história toda? É exatamente o que vocês vão aprender nessa videoaula. Por exemplo, essa imagenzinha aqui abaixo do meu vídeo, vocês podem ver que tem um bonequinho que está dentro d'água. Esse bonequinho, vamos supor que ele esteja se deslocando para frente. Esse deslocamento para frente irá ocorrer dependendo da força de arrasto que está sendo imposta. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Que essa força de arrasto ela vai ser contrária à direção do movimento. Como o bonequinho se desloca para frente, neste exemplo, a força de arrasto ela vai agir no sentido contrário. Bom, e essa força de arrasto, ela vai depender de vários fatores, que eu vou explicar também nos próximos slides, mas principalmente da geometria do objeto pelo qual está sendo trabalhado o movimento dentro da água. Então, aqui ao lado, vocês estão vendo diferentes objetos com diferentes comprimentos, ou seja, com geometrias diferentes. Cada um desses objetos ele possui um coeficiente de arrasto. E a gente já sabe que o coeficiente de arrasto ele é diretamente proporcional à força de arrasto. Portanto, quanto maior a força de arrasto, maior será quanto maior o coeficiente de arrasto, maior será a força de arrasto. Mas eu não quero me prolongar muito, isso vocês vão aprender com mais detalhes nos próximos slides. Meu nome é Eduardo Andrade, sou fisioterapeuta e vamos embora aqui nessa aula. Tchau, tchau! Olá pessoal, bom, agora nós vamos falar sobre o conceito de força de arrasto, tá bom? Bom, o conceito de força de arrasto, ele vai envolver o que, na verdade, né? Ele diz respeito a como um objeto se move através de um fluido. Bom, isso envolve, né, um coeficiente de arrasto, que nós vamos falar no slide seguir, tá bom? Vai envolver a densidade desse fluido, tá? Vai envolver a área que está sendo deslocada e principalmente a geometria desse objeto que está sendo deslocado. Mais adiante nós vamos falar também sobre a geometria e a velocidade, tá bom? Então, na verdade, essa força de arrasto, ela tem uma direção oposta ao deslocamento do corpo. Portanto, é uma força que se opõe ao deslocamento do corpo. Ela pode ser tanto horizontal quanto vertical, isso não importa, né? E melhor dizendo, ela tem que na verdade essa força de arrasto ela toma o lugar do corpo e a forma do objeto depende muito disso, né? Então essa força de arrasto ela envolve o corpo, né? E à medida que ela está envolvendo o corpo, é o momento em que ela está se opondo ao deslocamento do corpo. Por isso que a área do objeto e a geometria do objeto vai ser tão importante nesse caso. Então, vamos imaginar que um corpo está se deslocando neste sentido. Então, vamos colocar aqui como sendo o deslocamento. E a força de arrasto, ela vai agir em um sentido contrário. Então, vamos colocar aqui força de arrasto. Então, é esse o conceito de força de arrasto.
tá bom? Vamos para o slide a seguir. Bom, pessoal, agora vamos entender um pouquinho a fórmula que determina a força de arrasto, tá bom? Ou seja, como é calculado a força de arrasto. É claro que a gente não vai fazer nenhum cálculo, tá bom? Mas o simples fato de você entender a fórmula já vai ficar fácil de você conseguir aplicar esse conceito nas aulas de hidroterapia. Então, a força de arrasto ela é determinada por meio vezes o coeficiente de arrasto, né? No próximo slide eu vou mostrar que a geometria de cada objeto que a gente utiliza, né, na hidroterapia, ela já possui um coeficiente de arrasto. Inclusive, nós já comentamos que quanto maior for esse coeficiente de arrasto, maior será a minha força de arrasto também. Tudo desse lado da fórmula é diretamente proporcional a esse. Portanto, se cada uma dessas variáveis aumentar, a força de arrasto também aumenta. Então, é o coeficiente de arrasto vezes a densidade do fluido, dependendo do fluido, mas no caso de uma sessão de hidroterapia, o fluido é sempre o mesmo, que é a água, né? E a gente já sabe a densidade da água, que é 0,9. Tá bom? Então, isso já é um dado conhecido. Uma outra variável é a área do corpo transversal. No caso, se a gente pensar na utilização dos objetos, que é o que a gente utiliza em uma sessão de hidroterapia, na tentativa de aumentar a quantidade de força solicitada ou diminuir, a área desses objetos também será importante. E o último item é a velocidade desse corpo. Lembrando que a velocidade, no caso da força de arrasto, ela é sempre uma velocidade quadrática. Tá bom? Então, toda vez que eu aumento a velocidade, existe uma tendência também de se aumentar a força de arrasto. Bom, pessoal, agora nós vamos falar sobre o coeficiente de arrasto, tá bom? Esse coeficiente de arrasto, ele vai ser diretamente proporcional à força de arrasto. Ou seja, quanto maior esse coeficiente de arrasto, maior será a própria força de arrasto. E qual é a aplicabilidade disso em uma sessão de hidroterapia? Bom, é sobre isso que nós vamos falar agora. É muito comum nas sessões de hidroterapia utilizarmos halteres, né? E nós vamos ter halteres de diferentes formatos, de diferentes geometrias. Como vocês podem observar aqui em cima, né, nesse quadrozinho aqui, nós temos o coeficiente de arrasto para diferentes geometrias. Então, se nós utilizarmos esse coeficiente de arrasto e compararmos com a geometria dos halteres que utilizamos na hidroterapia, nós poderemos ter uma noção do quanto o equipamento que nós estamos utilizando pode aumentar ou não a força de arrasto. Então, por exemplo, bem aqui nós temos um halteres no formato triangular, né? Esse halteres aqui, ele tem um coeficiente de arrasto de 0,42. se comparado com essa tabela aqui em cima, tá bom? Agora, vamos pegar um outro halteres com uma geometria diferente, que é esse caso aqui, né? Que é um halteres que tem um formato de um quadrado. Então, neste caso, nós temos um coeficiente de arrasto de 1,05. Se utilizarmos esse halteres quadrado com esse coeficiente de arrasto,
que será de 1,05, nós poderemos dizer que a força de arrasto com esse halteres, ele vai ser maior do que a força de arrasto com um halteres triangular, que tem um coeficiente de 0,42. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? Que quanto maior a força de arrasto, isso, nesse caso, né, do halteres, isso implica em maior força muscular. Ou seja, quando aumentamos o coeficiente de arrasto, geramos um aumento na força de arrasto e maior força muscular. O inverso de tudo isso também é verdade. Se você quer que o paciente realize menos força muscular, então uma opção seria ele utilizar um halteres triangular, porque você já sabe que ele tem um coeficiente de arrasto menor, tá bom? Bom, pessoal, era isso. Espero que vocês tenham entendido, tá bom? Essa videoaula, ela vai ficar gravada lá no meu canal no YouTube, tá bom? E também eu vou deixar ela à disposição no meu blog, duduandrade.com.br, tá bom? Espero que todos tenham entendido e até um próximo encontro, até uma próxima videoaula. Valeu, tchau, tchau.